Pois bem, essa aula trata da solução de um exercício envolvendo uma corrente de reciclo. Pois bem, esse exercício, na verdade, ele está relacionando então aqui um processo que envolve uma retirada de umidade de um ar, de uma corrente de ar. Então, eu tenho uma corrente de ar, a qual possui uma vazão molar aqui, na verdade expressa aqui já para uma unidade de tempo definida. Eu tenho N1 mols de ar úmido, onde esse tem uma composição de 96% de ar seco e 4% de água. Ele é alimentado a um sistema chamado sistema global, onde podemos verificar aqui as nossas fronteiras. Antes que esse alimente o chamado condicionador de ar, na verdade é uma câmara aqui de evaporação, não é? Esse se junta a uma corrente de reciclo chamada N5, cuja composição é 98,3% de ar seco e 1,7% de água na fase vapor. Temos ainda que essa água que sai aqui juntamente com esse ar seco, nessa corrente N4, assim como a que deixa o sistema como um todo global e a corrente de reciclo, possuem a mesma composição. Então, é uma corrente com mesmas composições em função de ser simplesmente um ponto de divisão aqui. Então, tem uma corrente se dividindo em duas. Não necessariamente essas duas correntes têm a mesma vazão. No entanto, a composição ela obrigatoriamente deve ser mantida, porque não há um processo de separação aqui. É simplesmente uma divisão de fluxo. Pois bem, há uma retirada de umidade dessa corrente de ar, que possui aqui 2,3% de umidade, onde gera-se aqui então a nossa corrente N3 mol de W na fase líquida. Como mencionado anteriormente, é comum em vários processos envolvendo ou não reação química haver a existência de uma corrente de reciclo. Não devemos confundir em hipótese alguma a corrente de reciclo como algo que está sendo inserido ao sistema como um todo, ao sistema global. Essa corrente N5, como vimos no vídeo anterior, ela é como se estivesse presa ao meu sistema. Não é? Então, o que ocorre na verdade é que N1 alimentado ao sistema se junta com N5, que é uma corrente de reciclo, formando a corrente N2, que por sua vez alimenta o nosso condicionador de ar. Aqui dentro ocorre um processo de separação, onde eu gero uma corrente N3, composta exclusivamente aqui 100% de água na fase líquida, e sai então aqui nessa segunda corrente desse processo de separação, uma corrente de ar seco mais umidade, não é? Onde essa é dividida, parte desse ar então retorna ao sistema na sua alimentação, juntando a alimentação virgem e fechando o ciclo aqui nesse sistema. E a cada unidade de tempo, eu tenho uma retirada aqui de 100 mols composto por 98,3% de ar seco e 1,7% de umidade. Pois bem, temos que se esse processo está operando em regime estacionário, nós não temos reação, como podemos verificar, temos então uma entrada igual à saída. É fácil percebermos que no balanço global temos então uma entrada apenas N1 para duas saídas, N3 e 100. Temos também os balanços possíveis no ponto de mistura, no condicionador de ar e no ponto de divisão de fluxo aqui, divisão dessas correntes. Então, temos 4 balanços possíveis